Olá, muito boa tarde. Está a decorrer a Semana Nacional da Educação Cristã. As iniciativas que a assinalam vão ser apresentadas daqui a pouco por Cristina Sá Carvalho, hoje convidada do programa Eclésia. Antes mostramos notícias que marcam a atualidade religiosa. Francisco é o terceiro Papa a visitar Cuba. 4 dias marcados por mensagens de reconciliação que incluíram uma visita a Fidel Castro. É o terceiro Papa a visitar Cuba. Francisco aterrou em Havana na tarde de sábado, onde permanece até esta terça-feira. Ao chegar, referiu-se ao estabelecimento de relações diplomáticas entre a República de Cuba e a Santa Sé há 80 anos, mas são os sinais de aproximação entre a ilha e a vizinha América do Norte que mais impacto causam nas palavras do Papa. As relações político-económicas foram restabelecidas entre os dois países em dezembro de 2014, mais de 50 anos depois de terem sido cortadas por Fidel Castro ao chegar ao poder. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza. El proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos, tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. O Papa citava o criador do Partido Revolucionário Cubano no aeroporto que tem o seu nome, para encorajar os responsáveis políticos a trabalhar pela paz, pela reconciliação numa atmosfera de Terceira Guerra Mundial, por etapas que estamos a viver, na expressão de Francisco. E foi na praça que evoca a Revolução Cubana que o Papa celebrou a primeira missa no arquipélago. Após ter sido recebido por milhares de pessoas nas ruas de Havana, Francisco citou as feridas do povo cubano, elogiou a sua capacidade de superação e de manifestação de alegria. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. Na homilia da missa, o Papa apelou também ao serviço a todos, que tem sempre a pessoa por atenção e nunca as ideias que possa defender. Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo. Por el contrario, pone en el centro la cuestión del hermano. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. O presidente cubano, Raúl Castro, acompanhou a celebração no local, juntamente com vários dirigentes do governo e do Partido Comunista. A imagem do dia, no entanto, é a que documenta o encontro do Papa Francisco com Fidel Castro. Um encontro privado que durou cerca de 40 minutos, onde trocaram a oferta de livros e falaram sobre ecologia e os problemas do mundo contemporâneo. Depois foi a visita ao outro Castro, o presidente cubano. Um encontro também privado com Raúl Castro no Palácio da Revolução de Havana. Além desta reunião, encontraram-se no mesmo local os responsáveis pelas diplomacias da Santa Sé e Cuba, com a presença do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, e do vice-presidente do Conselho de Estado e de Ministros cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
O programa do Papa, no domingo, incluiu ainda um encontro com sacerdotes e religiosos na Catedral da Imaculada Conceição e São Cristóvão e depois com os jovens de Havana, desafiando-os a construir a amizade social e procurar o bem comum acima de quaisquer diferenças. La enemistad social destruye y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se está destruyendo por la guerra. O Papa desafiou os jovens cubanos a terem corações abertos, mentes abertas, que não se fechem em ideologias, nem rejeitem o diálogo por causa de diferenças. Francisco é o terceiro Papa a visitar Cuba depois de São João Paulo II em 98 e Bento XVI em 2012. Missão sempre e em todas as frentes foi o tema das jornadas missionárias. Em causa a concretização do imperativo missionário que passa por todos os batizados e todas as comunidades. Ser missionário é condição de quem se diz cristão. Não é necessário ser padre, consagrado ou consagrada, nem tampouco partir para longe ou perto. Faz parte da identidade cristã, sem tempo de início ou fim e muito menos sem fronteiras. A fronteira entre a missão no exterior e no interior hoje é cada vez mais derrubada, chega de fronteiras. Em segundo lugar, a missão da Igreja é criar novas mentalidades. O tema esteve em análise nas jornadas missionárias, onde o tema do acolhimento aos refugiados não passou ao lado dos debates. E nessa mentalidade a criar está o acolhimento a quem quer salvar a própria vida. E notas com alguma preocupação que há para aí quem, agarrado a muitas seguranças ou pseudo-seguranças, diga cuidado porque estes que vêm pode trazer no meio deles infiltrados terroristas, cuidado porque o islamismo está a crescer na Europa a um ritmo alarmante, cuidado. Tudo isto pode ter as suas partículas de verdade e de facto devemos estar de sobreaviso, mas nesta fase o que importa é criar esta mentalidade de dizer trata-se de pessoas e pessoas que se agarram à vida, querem salvaguardar a própria vida. As jornadas missionárias tiveram por tema Missão sempre e em todas as frentes, inspiradas em desafios evangelizadores do Papa Francisco e do Papa Emérito Bento XVI. Refere-se a uma palavra também do Papa Francisco, que dizia que a missão é sempre, a missão não é hoje e depois a gente para, ou é o fim de semana e depois a gente parou, não, é sempre, todos os dias, e é uma referência que faz também já uma mensagem do Papa Bento XVI, que dizia missão é de todos, de tudo e sempre. Em causa, o desafio de passar o compromisso missionário para todos os que são batizados e para as comunidades que constituem. Desenvolver grupos paroquiais que tivessem também esta dimensão e que a trabalhassem a partir da sua comunidade. E também fazer ao mesmo tempo um trabalho com os párocos, no sentido de os motivar para esta dinâmica missionária, explicando que por vezes o tentar sair daquilo que são os limites da paróquia não é uma perda, mas é sim um ganho, é um abrir de horizontes que faz que as pessoas também ganhem mais motivação para na sua comunidade também poderem ser mais ativas. Toda a pastoral se faça com dinamismo missionário. Tudo aquilo que se faz não é simplesmente para satisfazer as necessidades espirituais das pessoas, digamos assim, mas é para iniciá-las a uma vida cristã que seja, sobretudo, testemunho do Evangelho para os outros. Portanto, uma igreja que está sempre em saída, ou de saída, como gosta de dizer o Papa Francisco. Fazer da missão uma prioridade de todas as comunidades e de todos os cristãos foi o tema em debate nas jornadas missionárias que em 2016 vão realizar-se nos dias 17 e 18 de setembro. Os jovens foram os primeiros a assumir o compromisso missionário. Os projetos de voluntariado dinamizado pela Fundação Fé e Cooperação são disso exemplo.
Partir em missão estava reservado a quem fazia essa opção para toda a vida. O desafio está agora ao alcance de todos, não apenas de quem pertence a uma congregação religiosa missionária. Um tema que marcou os debates das jornadas missionárias, nomeadamente em torno dos projetos de voluntariado missionário dos jovens. Se um voluntário parte, mas não leva Cristo no coração, então não é voluntário missionário, é um voluntário internacional ou outra tipologia que lhe possamos dizer. Cada vez mais estamos a juntar a nossa fé, a vivência da nossa fé, com a prática, chamemos-lhe a fé em ação, em colocar a nossa fé em ação. Basta que de facto acreditem em Jesus Cristo e experimentem a presença de Jesus Cristo na sua vida, já têm muito que dizer e que testemunhar aos outros. Um projeto que afeta um número crescente de jovens. Pela frente, tem o desafio de se comprometerem cada vez mais estavelmente na missão. Tradicionalmente víamos a missão como confiada fundamentalmente a padres e religiosas e continuam a ser também a alma da missão. De qualquer maneira, diversificou-se o sentido da missão e hoje encontramos concretamente o que designamos de forma habitual por voluntariado jovem, voluntariado juvenil, que durante um tempo relativamente longo, este longo entende-se mais de 2 ou 3 meses, porque se for só um mês é apenas turismo religioso, de facto partem para a missão e são trabalhadores incansáveis desta seara que é a missão a nível universal. Durante o ano 2015, 300 portugueses partiram em projetos de voluntariado missionário, cuja rede é coordenada em Portugal pela Fundação Fé e Cooperação da Conferência Episcopal Portuguesa. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclesia.pt. Falamos agora com Cristina Sá Carvalho sobre a Semana Nacional da Educação Cristã que decorre em Portugal. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. O tema da misericórdia é escolhido como central para esta Semana Nacional da Educação Cristã. Porquê? Bom, porque nos estamos a preparar para entrar no ano da misericórdia e, portanto, temos de facto uma expectativa em termos da formação, da reflexão e, como o Papa pede, da conversão de cada um de nós, em torno do perdão e da aceitação e da compreensão do outro, que nos parece fundamental no processo de conversão de cada educador e, obviamente, também para alimentar todos os projetos que a Igreja em Portugal desenvolve nesta área, com os valores e a qualidade de fé que são realmente cristãs e aquilo que deve ser dado às pessoas para quem servimos. Por causa também dos sinais de violência, como anotam aqui neste documento, que se vêem até no ambiente escolar, etc., há um novo estilo a contrapor? A questão não é tanta dos sinais de violência, essa foi um bocadinho amplificada nas notícias, não é? Acerca da nota, o que eu penso que é pena, porque a nota, sobretudo, centra-se naquilo que devemos ser e naquilo que devemos dar. Mas é inevitável pensar que vivemos no mundo inteiro e aqui na Europa uma situação de grande dureza que parece um acumular de dificuldades que, como o Papa explicou até na última encíclica, têm de facto uma causalidade complexa que basicamente é vivermos contra o mandato de Deus. E de facto é fundamental que todos tomemos consciência disso, uma consciência cívica, uma consciência eclesial, uma consciência educativa, porque as pessoas sofrem muito, não é? As crises económicas, a destruição do planeta e, de facto, também a grande dificuldade das relações pessoais que se notam nas famílias e agora também temos o sino da família que, obviamente, trará muitas consequências e muito para nós aprendermos ao nível da educação, porque também quando educamos uma criança, um adolescente, um jovem, quando trabalhamos com os adultos, temos que os ver globalmente e a família é o sítio natural das pessoas. Todos vimos de uma família, todos vivemos de alguma forma uma família. E se ela não corresponde àquilo que é necessário à pessoa e àquilo que Deus nos pede, temos que fazer de facto essa transformação. E hoje de facto sentimos a misericórdia vem em apelo como resposta a uma urgência de salvar a pessoa humana na sua globalidade e na sua vida neste planeta. Com comportamentos e atitudes muito concretos também no cotidiano, seja na família, na escola, como na comunidade, como que isso se refere. Obviamente, haverá algumas questões que são matriciais. Eu gostaria de salientar, não só na nota, mas também enfim, na carta do Papa para o lançamento do Ano da Misericórdia, a dimensão do perdão. A dimensão do perdão e para nós também, depois do ponto de vista da educação cristã, o papel do sacramento da reconciliação.
as pessoas precisam realmente de se assumir também como aquilo que são, que é aquilo que é a nossa natureza. É uma natureza pecadora, é uma natureza muitas vezes incipiente, desligada, às vezes um pouco também descontrolada, daí ser violenta, e que precisa de reflexão e precisa de reconversão. Nós hoje temos uma completa consciência de que a educação da pessoa, e vamos viver tantos anos, é ao longo da vida. E a conversão também é ao longo da vida, não é? É cair e levantar-se, mas isso pressupõe também, para nos podermos levantar bem e emendar o que fizemos e fazer melhor, é preciso que nos arrependamos, e para isso o sacramento da reconciliação e, em geral, a atitude de reconciliação. O Papa também fala, e isso é importante no nosso estilo educativo aqui na Igreja em Portugal, também a relação com as outras igrejas, com os outros crentes, não é? Nos aproximarmos, nos compreendermos, aquilo que é a paz no mundo, a paz nas sociedades, a paz no nosso país, até a paz económica, passa pela paz de cada pessoa. E evidentemente que sentimos essa urgência, e que a Comissão também, a Comissão Episcopal da Educação Cristã, o declara e o explica tão bem, de uma forma acessível a todos, e obviamente tendo sempre esta meta que é a nossa essencial, que é o campo da educação. Decorre esta Semana Nacional da Educação Cristã após a visita ad limina, onde o Papa dirigiu um discurso aos bispos de Portugal em que o tema da educação cristã foi central. Aliás, depois também analisado na entrevista à Rádio Renascença. Que desafios retira dessas palavras do Papa, onde pretende contrariar a tal debandada das juventudes e também daqueles que frequentam a catequese, com experiências de fé concretas, com o testemunho dos catequistas? Olha, eu acho que entre o discurso do Papa e depois a entrevista, aquilo que o Papa nos disse é muito complementar. E é muito grato porque mostra primeiro uma leitura muito correta, parece-me, do que é a nossa situação, das nossas preocupações e também daquilo que nós já estamos a tentar fazer e que precisamos efetivamente fazer melhor. Por um lado, de facto, há que ter uma compreensão grande do que é hoje a adolescência, a juventude e a transição à vida adulta, mesmo ao nível dos estudos sociológicos e psicológicos e educativos. Estamos a perceber que as idades da vida se transformaram muito. Nós temos aqui uma tradição de confirmação por volta dos 16, 18, 20 anos. E o que é hoje um jovem, um adolescente? Que capacidade tem ele de se comprometer, ou que liberdade tem ele hoje também para agir mais, sabendo nós que a ação é efetivamente uma escola de aprendizagem muito grande. Mas por outro lado, deveria mudar, por exemplo, a idade para a confirmação, para o sacramento do Crisma? Não sei se a questão estará aí. Acho que a nós nos compete essencialmente refletir sobre os instrumentos educativos que as pessoas precisam e também compreendermos com alguma profundidade e alguma sabedoria aquilo que está a acontecer. E nesse sentido, de facto, esta dimensão de que saem, mas se voltam ou não voltam, nós sentimos, por exemplo, muito que eles precisam de algum espaço para testar o que foram estes 10 anos de catequese, 12 anos de educação moral religiosa católica, de ir ao mundo, ver como o mundo é. Portanto, não é só apenas aquela natural rebeldia, mas é o desejo de confirmar aquilo que lhe foi dito pelos adultos. Não é? Hoje, os jovens têm a necessidade de sentir e de ver as coisas e de as tocar muito diretamente, quer dizer, não chega a falar das coisas. Aliás, era esse próprio desafio do Papa, não uma transmissão teórica dos conteúdos da fé. Sim, o Papa mostrou-se agradado e nós ficámos muito contentes com a qualidade dos instrumentos. Nós fizemos um grande investimento nos instrumentos. Os instrumentos mostram o estilo, mas obviamente não são suficientes, não é? E eu ainda estava a pensar, depois de ouvir o Papa, que foi muito difícil nos guias da catequese, por exemplo, que são mais complexos de redigir às vezes que os manuais, precisamente porque se tem que transmitir ao catequista a sua capacidade de propor a fé nas 3 dimensões que o Papa fala. Ou seja, na intelectual, que é aquela que nós trazemos desde o Concílio de Trento e que está muito enraizada na Europa, depois também a dimensão emocional, que é mais difícil. Não é? Portanto, como é que nós ensinamos o catequista a transmitir o seu próprio sentimento da fé, quando muitas vezes, nós vemos isso de diocese para diocese, a cultura portuguesa não é particularmente expansiva sob esse ponto de vista, não é? E depois também o agir. Portanto, nós também estamos a fazer esse esforço de retirar a catequese das salas de catequese, porque eles precisam efetivamente. E aí os catequistas têm essa intuição
e nós quando visitamos as paróquias vemos muitas vezes pequenas atividades que vão sendo feitas de trabalho social e inclusivamente nós agora com os manuais de MRC e também vamos fazê-lo com a catequese da adolescência, introduzimos o conceito de pedagogia do serviço que efetivamente engloba estas 3 dimensões de que fala o Papa e pensamos que dará muitos frutos. Falemos, para terminarmos a nossa conversa, de uma das atividades da Semana Nacional de Educação Cristã, as Jornadas de Catequese, que tema estará em estudo e que contributo podem sair destas jornadas também para responder aos desafios do Papa? Bom, o tema é precisamente a misericórdia na catequese, não é? Vamos começar por examiná-la na Bíblia, não é? Portanto, a aprofundar o conhecimento. Depois faremos também uma perspectiva sobre o que é a misericórdia do ponto de vista da catequese, o que é que ela vai trazer diretamente à catequese, com o Sr. António Moiteiro, e teremos também uma conferência sobre a misericórdia e os sacramentos. E depois, no domingo, antes do envio, teremos uma conferência sobre a prática da catequese, portanto, a sua dimensão de serviço e de caridade, que obviamente é também uma experiência muito educativa e é aquilo também que a realidade nos chama. Portanto, decorrem sexta, sábado e domingo as jornadas. Sexta, sábado e domingo. E prevê que estes desafios do Papa podem marcar até os debates, os encontros entre os catequistas de eu Portugal? espero que sim. Eu tenho a certeza que os catequistas estiveram muito atentos àquilo que o Papa disse, tanto na visita ad limina como na entrevista dada à Rádio Renascença. E, portanto, certamente o teremos presente e até porque neste momento também já começamos a preparar-nos para o próximo Congresso da Catequese em Roma, que será em setembro de 2016. Portanto, estaremos em peregrinação todo este tempo e durante o ano da misericórdia. Várias etapas, sem dúvida, desse itinerário para que a catequese seja cada vez mais esse encontro com Cristo, creio que era esse o objetivo que o Papa formulava. Doutora Cristina Sá Carvalho, muito obrigado por ter estado neste programa, neste contexto da Semana Nacional de Educação Cristã que está a decorrer. Mais logo, siga-nos também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.